Olá, salve Maria Santíssima. Eu me chamo Beatriz Taborda e estou aqui para mais uma aula do curso Modéstia Cristã. E nesta aula eu venho falar sobre os vícios e pecados contra a modéstia. Se você chegou aqui no curso de Modéstia Cristã por essa aula, eu peço que você assista primeiro às aulas anteriores, porque é muito importante que você siga a sequência do curso para entender cada uma das aulas. Então, nas aulas anteriores eu falei sobre o que é modéstia e sobre a modéstia na aparência externa e a modéstia no comportamento. Então, agora eu venho falar sobre os vícios que são cometidos contra a modéstia e também os pecados. Vício é diferente de pecado. O que é um vício? O vício ocorre quando uma ação se afasta da justa medida que é estabelecida pela virtude. Então, há o justo meio, que é a virtude, e os vícios, eles se afastam da virtude, por excesso ou por deficiência. Então, é possível ter um vício de excesso ou de deficiência daquilo que é o justo meio determinado pela virtude. Então, vamos aqui estabelecer os vícios contrários contra a modéstia no comportamento e a modéstia na aparência externa. Vamos começar pela modéstia no comportamento. O que seria um vício de imodéstia no comportamento por excesso, por exemplo? Seria uma pessoa simulada, um vício de simulação. O que é isso? A pessoa, ela simula algo que ela não é, né? Claro, porque simulação é você agir como de maneira que você não é você agir de uma forma que você não é, para algum fim que não é o bem. Ou seja, a pessoa, ela simula um comportamento modesto para próprio prazer ou para uma utilidade pública, pela própria utilidade, por um fim que não é a virtude, que não é o bem. Ela não age modestamente porque é virtuoso ser assim, porque ela está buscando a virtude, está buscando o bem, está buscando agir para agradar a Deus, mas por outros fins. Então não é exatamente um pecado, né? Mas é um vício, porque não está o comportamento, a ação, ela não está conforme à virtude, ou seja, no justo meio. O que é a virtude? É um ato para o bem. Tudo que se afasta disso não é virtude. E é, portanto, vício. Agora, um vício por deficiência na modéstia no comportamento seria uma certa grosseria da pessoa, uma certa rudeza. Ou seja, a pessoa, ela não está nem aí, né, pro comportamento dela. Ela perde o equilíbrio na maneira de se comportar por uma certa tendência ao prazer, ao conforto. Então, por exemplo, uma pessoa que é, assim, né, digamos, desleixada, não na aparência, né, mas no comportamento. Ela senta de qualquer jeito, ela anda de qualquer jeito, porque ela se sente bem assim, né? Então, para ela é o que importa, é o se sentir bem e não fazer o bem, exatamente. Só que essas coisas são mais sutis, né? Na modéstia no comportamento, às vezes é um pouco mais difícil de perceber esses vícios. Agora, na aparência externa, na aparência pessoal, já fica um pouco mais claro essas questões. O que seriam vícios por excesso na aparência externa? Seria, por exemplo, a vanglória. A pessoa se adorna, ela usa o que usa para ressaltar a própria glória. Uma glória que ela não tem, né? Claro. Mas que ela acha que tem. Então, a pessoa até pode se vestir modestamente, mas ela se veste modestamente para a própria estima, ou para a estima dos outros, né? Para ser estimada pelos outros. E não porque ela quer ser uma pessoa virtuosa, e não porque ela tem como fim o bem, a glória de Deus, mas sim a própria glória. Isso é muito perigoso, porque isso pode acontecer, inclusive, com uma aparência de virtude. A pessoa se veste modestamente, muito modestamente até, mas ela se veste assim porque ela quer ser estimada pelos outros. É muito comum quando as pessoas se vestem modestamente, elas receberem elogios. Nossa, como você é elegante, como você é bonita,
né? Você é uma pessoa muito elegante. As pessoas podem dizer, inclusive pessoas, né? Das mais variadas possíveis, pessoas de outras religiões, pessoas que não têm religião, podem reconhecer isso que é bonito, é admirável uma mulher se vestir modestamente porque ela é elegante. Mas a elegância, ela é só um resultado, ela não é o fim da coisa, né? O fim de se vestir modestamente é o que nós já falamos nas outras aulas, é a virtude da modéstia, é o que? Agradar a Deus. Se vestir modestamente para revelar a glória de Deus, a dignidade da pessoa humana, né? Então, isso de vanglória é algo muito perigoso. Então temos que tomar cuidado, né? E não falar que a modéstia é sinônimo de elegância, como eu já vi por aí. Outro vício por excesso é o prazer sensual, é o que se chama de luxúria. A pessoa se veste como se veste porque ela quer ser admirada. Mas ser admirada no sentido carnal, né? No sentido mais baixo da coisa. Ser admirada por aquilo que você mostra na aparência externa e naquilo que você mostra do seu corpo. Então, uma pessoa que se veste indecentemente nesse caso, né? Porém, é possível também pensar que algumas pessoas podem se vestir modestamente e ter esse vício de prazer sensual, no sentido de que ela se veste como se veste, ainda que seja modestamente, para um prazer sensual próprio, porque ela se sente bem assim, né? Ela quer ser admirada desta forma. Então isso ainda é luxúria. Isso ainda é luxúria. O que é a luxúria? É essa tendência, principalmente da mulher, de ser admirada. Porque é próprio da mulher, faz parte da natureza, ela ser atraente. Por que isso? Porque é necessário que a mulher seja atraente para a própria procriação. Deus quis assim. Mas é preciso que ela controle isso, né? Que ela não queira ser atraente, porque isso pode levar o outro ao pecado. Diferente da mulher casada que quer se adornar, que quer ser atraente para o seu marido. Isso é necessário, não só conveniente, como necessário, muito justo que se faça isso. Então, esses vícios por excesso na aparência externa têm muito a ver com luxo, com uma certa suntuosidade, pomposidade, a pessoa, né? Ela se adorna toda para ser admirada. Isso é muito perigoso, porque isso pode estar junto com uma aparência de virtude, que não é verdadeira virtude, porque, como eu já disse, a virtude, ela tem como fim o bem, como fim a glória de Deus, a perfeição da alma humana. Então, ela não vai se voltar para si mesma, mas para Deus. Então, uma certa, demasiada preocupação com a aparência externa pode ser um vício. Pode ser um vício. É necessário que haja uma preocupação natural com a aparência externa, porque senão se cai no vício contrário, né? No vício, no caso, oposto do que seria um vício por deficiência, mas que isso não seja excessivo, porque seria um vício por excesso. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que ela gosta de se maquiar, uma mulher que se maquia é algo muito bom, né? Desde que ela não ultrapasse os limites, né? Que não fique parecendo uma palhaça, que ela não fique parecendo alguém que ela não é. A maquiagem, quando ela ressalta a beleza que é própria da mulher, ela é muito bom. Mas uma pessoa que ainda que faça uma maquiagem modesta, digamos, uma maquiagem decente, ela pode ter um certo vício ali. Por quê? A pessoa tá lá se maquiando e ela faz uma maquiagem, assim, demorada. Fica 1 hora se maquiando, faz contorno, passa blush, passa pó, passa corretivo, passa 500 produtos e, né, tem que ser perfeito, não pode aparecer um sinal, uma sardinha, um sinal de imperfeição na pele, porque as pessoas não podem ver essa minha imperfeição. Isso é um vício, né? Uma demasiada preocupação com a aparência externa que é desnecessária. Tudo bem você fazer uma maquiagem para ressaltar a sua beleza, mas não é necessário que você esconda todas as suas imperfeições, que não necessariamente é uma imperfeição, se é que vocês possam me entender. Então, é necessário tomar cuidado com esses vícios, né?
por excesso que podem acontecer nesse meio de mulheres que buscam a virtude da modéstia. Agora, existe o vício por deficiência. O que seria esse vício por deficiência na aparência externa? Seria um certo descuido, um certo desleixo, a mulher que não cuida da sua aparência pessoal por preguiça ou por um certo conforto, comodidade, né? Mais cômodo, né? Ficar como ficam, né? Acordar e não tratar o meu visual, enfim. É mais cômodo, mais confortável, né? Para algumas mulheres. Mas, é necessário, sim, né, você cuidar da sua aparência externa, inclusive para se viver a virtude da modéstia. Então, algumas pessoas podem, de certa forma, se preocupar, sim, com o fim, né, da modéstia, que é agradar a Deus, enfim, se vestir para evitar que o outro não peque, mas acabar esquecendo da aparência pessoal. Isso também é um vício que deve se atentar. A modéstia, ela não é só usar roupas que cubram o corpo, mas é também vestir roupas belas que deixam a mulher bela, sem ser algo degradante, né? Sem ser algo apelativo, sem ser algo que faça o outro pecar. É possível você ser modesta e ser bela, vestir roupas bonitas, e é muito bom que assim seja. Quando alguém olha para uma mulher que se veste modestamente e ela se veste modestamente de forma bela, é muito mais fácil atingir o fim da virtude. Ou seja, se vê aquela mulher e se vê ali a alma dela. E é importante aqui frisar a diferença entre a modéstia pessoal e a modéstia social. Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. A modéstia pessoal, ela é a moderação dos sentidos, principalmente. Então, é aquilo que é pessoal, os sentidos, principalmente a moderação do sentido dos olhos, né? Do olhar. Moderar aquilo que eu vejo para que aquilo que eu vejo não mate a vida da minha alma. Então, essa é a modéstia pessoal, é moderar os sentidos próprios. Mas a modéstia social, ela leva em consideração principalmente a alma do outro, os sentidos do outro. Então, a pessoa se veste, por exemplo, modestamente, para que o outro não a olhe com desejo e possa cair em pecado. É o cuidado, então, em evitar despertar no próximo qualquer desejo, qualquer pensamento pecaminoso. Então, a modéstia social é uma reserva na aparência e no comportamento para fazer com que o outro não peque e, mais do que isso, que o outro possa ser levado a Deus. E o que é, então, um pecado? Um pecado de modéstia. Vício é diferente de pecado. Uma pessoa pode ter um vício, mas não necessariamente pecar. Mas uma pessoa que comete pecados geralmente está cheia de vícios, né? O pecado é uma livre transgressão da lei divina. O pecado ele pode ser mortal ou pode ser venial. É isso que nos ensina a igreja. O pecado mortal é a mesma coisa que um pecado grave, um pecado gravíssimo. E um pecado venial é um pecado leve. Para ser pecado mortal, então, é necessário 3 coisas: a matéria grave, o conhecimento e o consentimento. Para uma pessoa cometer um pecado mortal, um pecado grave, ela precisa transgredir uma lei divina, ou seja, um dos 10 mandamentos ou um dos 5 mandamentos da igreja. Sem isso, ela não tem matéria grave, esse pecado não tem matéria grave, porque não transgride uma das leis divinas. Além disso, além de ter matéria grave, para ser pecado mortal é necessário ter conhecimento, ou seja, a pessoa precisa ter o conhecimento de que aquilo que ela está fazendo é pecado. E o consentimento é o que envolve a vontade da pessoa, né? Ela precisa dar o consentimento para ser um pecado grave. Por exemplo, um homem que olha para uma mulher imodesta, não necessariamente ele pecou, né? Porque ele pode não ter a desejado, ele pode não ter dado o seu consentimento naquilo ali. Agora, um pecado leve, ele não tem essas 3 coisas. Ele não tem nem matéria grave, nem pleno consentimento e nem pleno conhecimento. Mas sim um conhecimento e consentimento imperfeitos, que não são completos, digamos. Dada essa distinção entre pecado mortal e pecado venial, é interessante nós nos atentarmos à história da humanidade. Quando surgiu o pecado? O pecado surgiu, como está nas Sagradas Escrituras, com Adão e Eva.
Adão e Eva pecaram. Eles comeram do fruto da árvore proibida, desobedeceram uma lei de Deus. Qual é a consequência imediata do pecado? Essa quebra do vínculo que há com Deus. Adão e Eva estavam em perfeita união com Deus, mas depois que pecaram, eles perderam esse vínculo, eles perderam a união com Deus. Olha que coisa terrível, né? E toda alma que está em pecado, ela não está unida a Deus. E, portanto, né, Adão e Eva, como pecaram, eles perderam aquilo que eles tinham, que era uma perfeita harmonia entre a alma e o corpo. A alma, antes do pecado, dominava o corpo. O corpo era dominado pela alma, assim como um cavaleiro que domina o cavalo. Mas depois do pecado, a coisa não ficou mais assim. Depois do pecado ficou muito mais difícil que o espírito dominasse o corpo. Agora o corpo estava querendo dominar o espírito através daquilo que surgiu do pecado, que é, por exemplo, a concupiscência, né? A tríplice concupiscência, que fala, inclusive, nas Sagradas Escrituras. Então, veja só, antes do pecado, quando alguém olhava para uma outra pessoa, quando o homem olhava para a mulher, quando Adão olhava para Eva, ele via em Eva o mais profundo, a imagem de Deus. O olhar de Adão sobre Eva penetrava o mais profundo da pessoa humana, que é a sua semelhança com Deus. Adão não olhava o corpo de Eva, ele olhava a alma de Eva. Por quê? Porque o espírito dominava o corpo. Hoje já não é mais assim. Se um homem vê uma mulher nua, ele não vai olhar a alma dela, ele vai olhar o seu corpo e vai possivelmente desejar esse corpo que não o pertence e, enfim, cair em pecado, né? Por isso que antes do pecado, Adão e Eva andavam nus. Eles não estavam de roupas, justamente por isso, por essa justa harmonia entre alma e corpo. Então, quando surge o pecado, surge também a vergonha, o pudor. O que é o pudor? É uma tendência inata a zelar por tudo aquilo que pertence à intimidade da pessoa humana. Inata quer dizer o quê? Quer dizer que surge com a pessoa. Todos têm pudor, ou pelo menos tiveram. Mas ele não é só inato, né? Ele é fruto também de uma boa educação. Então, o pudor é algo que é necessário ser alimentado. Todas as pessoas nascem com pudor e esse pudor deve ser alimentado. Essa defesa de zelar pela intimidade da pessoa deve ser alimentado. Por causa do pudor é que vem a necessidade do uso de roupas. O homem, a mulher precisam usar roupas para que o olhar do outro não se detenha naquilo que é corpóreo, mas possa se aprofundar naquilo que é o mais profundo da pessoa, a sua alma. Antes, Adão e Eva olhavam para si, olhavam para os seus corpos nus e não viam e não se detinham naquilo que é simplesmente corporal, mas viam no outro a imagem e semelhança de Deus. Agora as pessoas precisam usar roupas para revelar essa imagem e semelhança com Deus. O corpo deve exprimir também aquilo que ele não é, uma alma. Veja só, o corpo deve exprimir aquilo que ele também não é, uma alma. O corpo não é a alma, mas ele deve exprimir a alma, ele deve revelar a alma. Por isso que, como eu falei, é necessário que a mulher que se veste modestamente, o homem que se veste modestamente, que eles se vistam com beleza. Porque a beleza, ela revela também a Deus, revela a alma. Revela essa imagem e semelhança da pessoa com Deus. Então, essa tendência à luxúria, aquilo que é carnal, que provém do pecado, pode acabar destruindo o pudor, que é essa defesa natural do ser humano para proteger a sua intimidade. Por isso que é necessário a educação, é necessário que os pais protejam esse pudor da criança para que não se perca com essa tendência que é, infelizmente, intrínseca ao homem. E como eu disse antes também, Deus fez com que a mulher fosse atraente ao homem para que pudesse acontecer a procriação. É conveniente que a mulher seja atraente ao homem, mas o homem deve moderar, deve controlar essa atração natural que tem pela mulher. Mas isso não depende só do homem. A mulher deve ser a auxiliar do homem nisso também. A mulher tem que auxiliar o homem para controlar os seus próprios instintos, suas próprias tendências.
E é por isso que uma mulher modesta, ela usa os seus encantos para domar as paixões do homem, enquanto que uma mulher imodesta vai usar a sua beleza, os seus encantos, para se tornar a ruína do homem, para levar o homem ao pecado. Vejam só, uma mulher modesta é totalmente diferente de uma mulher imodesta. Uma é como que a salvadora do homem e outra como que a ruína do homem. Por isso que quando uma mulher ela é modesta, o homem é o único culpado de pecado se ele cai em pecado. Diante disso, as pessoas também podem acabar pensando que isso que eu estou falando é um exagero, porque é tão visível, né, a promiscuidade, você, né, vê um outdoor, uma mulher seminua, de lingerie, você vê uma propaganda na televisão totalmente promíscua, em todos os lugares a promiscuidade, a imoralidade, que as pessoas acabam se acostumando com isso e isso não as afeta mais. É um falso argumento pensar assim, que aquilo que é costumeiro não nos afeta mais. Em certo sentido pode ser verdadeiro, mas nesse sentido não faz nenhum sentido. Por quê? A paixão, ela até pode se tornar dormente, mas ela nunca morre. Não mesmo. As pessoas podem cair nesse falso argumento também porque, por exemplo, antigamente as saias iam até o pé. Hoje elas não precisam ir até o pé para serem modestas, porque os padrões mudaram, né? As coisas mudaram. Antigamente, os biquínis não eram como são hoje, né? Não eram, assim, calcinha e sutiã. Eram de outra forma. As pessoas iam na praia, iam se banhar com roupas que até cobriam o seu corpo devidamente. Hoje já não é assim. Hoje, então, as pessoas estão acostumadas com a imoralidade e isso não as afeta mais. Não é verdade, né? Tudo bem que hoje um homem não vai ser afetado por uma mulher que use saia midi. O que antigamente poderia ser quase que um escândalo, uma mulher de saia midi. As saias iam até o pé. Isso, ok. Mas vejam só, hoje as mulheres se banham publicamente de calcinha e sutiã, só que com outro tecido. Então a concupiscência ela até pode permanecer dormente, mas ela não morre. Todo olhar consciente, ele dispara na imaginação uma imagem que pode, a princípio, no primeiro momento, ser afastada e não causar nenhum efeito. Mas ao longo do tempo, pode voltar a ser disparada na mente e pode fazer, né, a pessoa cair em pecado, por exemplo. Os homens podem aqui relatar muito bem isso, podem dar seus testemunhos aqui nos comentários, né? Às vezes, uma imagem não irá afetar a princípio no primeiro momento, mas depois de anos ela volta a atormentar na imaginação. Isso é terrível. Por isso que é terrível esses outdoors que estão por aí de mulheres seminuas. Por isso que é terrível o ambiente da praia ou qualquer ambiente, né? Em cidades muito quentes, onde as pessoas andam seminuas nas ruas. É terrível isso, porque ainda que a pessoa ela seja casta, ela esteja buscando a castidade, o ambiente não ajuda. O ambiente quer o quê? Quer aflorar as paixões. Então tudo isso é muito terrível para o homem que busca ser casto e puro. E as mulheres podem não compreender isso, porque a natureza feminina é diferente da natureza masculina. O homem é diferente da mulher. A mulher ela não vai ser tentada pelos sentidos externos, necessariamente, mas, muitas vezes, por sentidos internos, que é aquilo que eu falei da luxúria. Então, é bem diferente, e é por isso que algumas mulheres podem não se dar conta disso. Mas voltando no assunto, né, anterior, não é porque as coisas mudaram que o pecado deixou de ser pecado, o certo deixou de ser certo, o errado deixou de ser errado. Não. A concupiscência não morre. Biquíni não deixou de ser roupa íntima porque foi fabricado com um tecido diferente. O pecado permanece pecado ainda que uma só pessoa busque evitá-lo. Nós precisamos buscar aquilo que é mais perfeito. Mas para concluir o vídeo, vamos responder a pergunta, né? Quando é que há pecado de imodéstia? Sempre. Sempre há pecado de imodéstia se ele viola a virtude da modéstia nesses aspectos que eu falei. Mas ele pode ser pecado mortal, grave, ou pecado leve. Se a mulher que se veste imodestamente ela está inconsciente de que a sua vestimenta afeta o outro, o leva ao pecado, ela não comete um pecado grave, mas comete um pecado leve. O pior acontece quando a mulher está consciente do que está fazendo, ela conhece que está transgredindo uma lei de Deus e mesmo assim diz, eu não servirei
As leis de Deus, da igreja, não me farão mudar. Ela faz o que quer, e ela faz porque quer. E isso não é nem um pouco incomum, infelizmente. É muito difícil uma mulher que veste um vestido curto, com um decote imenso, não ter consciência nenhuma de que aquilo vai afetar o homem. Não tem como, assim, né? A mulher, ela tem consciência de que ela é atraente ao homem e ela quer ser atraente ao homem quando usa uma roupa assim. Então veja que perigoso, né? É necessário querer a perfeição, querer ser agradável a Deus, querer o bem. Isso é a virtude. Então, para concluir, né, o que é necessário fazer para evitar um pecado de modéstia? É isso. É querer o que Deus quer. É querer fazer tudo para agradar a Deus. Mais do que fazer o que se faz para o bem do próximo, o que é muito bom, ter caridade para com o próximo, se vestir modestamente para querer o bem do próximo, mais do que isso, é querer a honra e glória de Deus. É querer que Deus seja amado e reverenciado por todos os homens. Uma mulher modesta, um homem modesto, que é virtuoso, né? Que está buscando essa virtude verdadeiramente, só quer isso. Esse é o fim. Esse é o único fim. É a honra de Deus. Então, precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado para não cair nesses vícios que eu falei e também não cair em pecados, né? Que é ainda mais grave. Então, espero que tenha ficado claro o conteúdo desse vídeo. Ele foi um pouco mais longo, né, do que os outros, eu acredito, mas muito, muito necessário para que se compreenda a gravidade, né, desse tema, a necessidade desse tema. Como eu falei, né, na primeira aula de introdução, há almas que estão morrendo e que estão caindo no inferno, caindo numa eternidade desgraçada para sempre. E é terrível pensar nisso, terrível mesmo. Mas é necessário pensar, porque precisamos fazer alguma coisa, precisamos rezar pelas almas. Hoje, o pecado de modéstia é o que mais arrasta as almas para o inferno, como disse Nossa Senhora de Fátima. E o que nós vamos fazer diante disso? É, em primeiro lugar, buscarmos sermos pessoas virtuosas, buscarmos a modéstia para viver conforme a vontade de Deus, mas é também rezar pelo próximo, rezar pelas almas para que elas também possam compreender e amar essa tão bela virtude da pureza. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo se você tem dúvidas, deem os seus testemunhos, né? Eu acho muito legal quando as pessoas comentam aqui as suas dificuldades, as suas histórias. Isso é muito bom para as pessoas que estão chegando, que são novas, né? Que têm muitas dificuldades. E também compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer esse curso, mais pessoas possam conhecer e viver essa bela virtude da modéstia. Até o próximo vídeo. Salve Maria e viva Cristo Rei!